de tudo. E vamos começar, eu queria começar, o LED já falei bastante, LED, eu queria começar com o Fontes um pouquinho. O LED vai só assistindo. Hoje o LED quase não fala. É presença VIP. Quase não fala. Então começar contigo, como é que iniciou tua vida, assim, no jornalismo, até tu chegar no canal do Baldasso? Conta um pouquinho a tua história. Na verdade, eu sempre quis ser jornalista esportivo desde criança, né? Uma paixão realmente por futebol. Eu lembro desde que eu tinha 7, 8 anos, eu ouvia junto com meu pai os programas de rádio e aquilo já me inspirava, assim, sabe? Eu lembro que meu pai era muito fã esses dias eu tive a oportunidade de falar pra ele, inclusive. Meu pai ouvia muito o programa do Nando Gross, que era o... Eu na escutava época, também. na época do Atualidades Esportivas, que tinha o ET. Na Band. Que tinha o ET, ainda era na Band, que tinha um ET... E aquilo era engraçado, tinha um ET, não sei se vocês lembram do ET, que ele cantava, ele ficava, claro. eu não sei. Era o Von Mitzen, alemão não Von sei Mitzen. o nome dele. Ele era o intérprete, depois e quando ele veio pra Gaúcha, ele trouxe o ET junto, né? E depois, não sei o que aconteceu mais, e eu era muito fã daquele programa, então aquilo foi me inspirando, sempre quis fazer jornalismo, não lembro de outra profissão que eu tivesse vontade de fazer. Eu lembro que eu queria muito ser sapateiro igual ao meu pai, que era a profissão da... Quase! Eu achei que ele queria ser sapato. Não. Que era a profissão, digamos assim, da família Almeida. Exato. O teu avô Getúlio, sapateiro. Todos os meus avós, por parte de pais, sapateiro. Meu pai, sapateiro de profissão. E meu pai, eu lembro que meu pai sempre me dizia assim, cara, não vai ser sapateiro, que é uma profissão sofrida e tal, Então, o jornalismo sempre foi uma profissão que eu escolhi. Comecei a fazer faculdade em 2013, a partir do momento ali que eu já concluí o ensino médio. Por algumas situações, assim, renderia 3 podcasts, assim. Mas por algumas situações eu acabei largando a faculdade de jornalismo um tempo depois. Casei também. Tu casou? Cheguei a fazer essa enfim. Caralho. Casar é muito bom, tá? Eu que não. Casou cedo? Quanto tempo tu ficou casado? Eu fiquei... o relacionamento todo durou 3 anos. Morando junto, fiquei 1 ano. Tu casou com que idade? Não era tão novo. Eu tinha... deixa eu ver, eu nas contas... Tinha 24 quando comecei a... Tá, e por que separou? Tu roncava? Eu acho que era um dos motivos. Você não em detalhes, tô brincando. Talvez. Virou um programa de relacionamento. Não, e essa separação... O que tu aprendeu? A separação, inclusive, tem uma ligação muito importante com eu ter voltado ao jornalismo, porque eu deixei de ser jornalista, de estudar jornalismo, não só pelo motivo de ter casado, mas por outros, assim. Eu sou formado em eletrônica, e eu comecei a exercer a profissão como eletrônico, e é aquela coisa, tipo assim, ou paga a conta ou faz a faculdade. Eu não era bolsista. Então, né, tem que pagar as contas. Então, meio que larguei a faculdade. E a partir do momento que eu comecei a fazer o processo da separação, eu falei assim, cara, por que eu não vou atrás daquilo que eu sempre quis fazer, assim, sabe? Caraca, a separação foi meio que um norte. Sim. Preciso ver tem muito disso, às vezes tu separa, assim, não, vou fazer... Tem uns caras que separam, não tô dizendo que pra ninguém separar aqui, tá? Mas às vezes... Acontece. Acontece. É que até um pé na bunda te joga pra frente. Joga pra frente. Isso é verdade. Esse jogou muito pra frente. E aí eu lembro que um dia eu tava trabalhando aqui, eu trabalhava aqui em Canoas, trabalhava já com licitação em escritório, assim, sabe? Trabalhava aqui ali perto da FAB, ali mesmo, aqui pertinho, inclusive. Sim. E aí um dia eu tava olhando o Facebook e um professor do jornalismo lá da Unicinos, que eu ainda participava dos fóruns ali do Facebook e tal, ele falou, oportunidade para trabalhar com jornalismo esportivo na FGF TV, que era um projeto que a FGF TV estava iniciando ali para transmitir Gauchão Série A2, que é a divisão de acesso, e a terceirona junto com a Copinha também, a Copa FGF. E era a Copa FGF, a Copa 2019, a Copa Seu Verardi, que aquele ano era em homenagem ao Seu Verardi. Sim. E aí, era voluntária a parada. Era voluntária, tipo assim, mas surgiu uma oportunidade para ser narrador ou comentarista ou trabalhar em estúdio. Quem estiver interessado, mandar e-mail para Glauco Paza. Olha só. O Glauco Paza, ele era, naquela época, assessor da FGF TV. Assessor de imprensa. Falou isso aqui. Ele esteve aqui, acho que teve semana atrás. Semana E aí, olha que curioso.
Aí eu mandei e-mail, falando, tô interessado e tal. Hoje eu não tô estudando, tô com a matrícula trancada, mas eu tenho vontade. E aí, pra trabalhar como comentarista. Ou no estúdio, que era 3 opções, narrador, comentarista ou trabalhar em estúdio. No estúdio é tipo assim, tu ficava trocando os placares. Alguns jogos eu ficava trocando placar, 1-0, gol. Ficava só fazendo isso, starta o cronômetro. Uhum. E alguns jogos eu fazia isso. E aí eu mandei e-mail pro Glauco Paza. E aí ele respondeu o seguinte, vem aqui no dia tal, porque vai ter uma reunião aqui, então. Só que era no horário comercial, e eu trabalhava, né? Tinha a minha profissão, e eu disse, não tenho como. E aí meio que esqueci, foi algo que passou, assim, sabe? Tipo, foi... Deu uma semana, assim, me deu um clique, cara, mas... vou tentar, sabe? E aí eu mandei e-mail de novo pro Glauco Paza, dizendo o seguinte, eu não tive oportunidade de ir na reunião, que aconteceu na sede da Federação Gaúcha de Futebol, mas toma meu número aqui. Dei meu WhatsApp pra ele, deu 10 minutos, o Glauco Paza me colocou no grupo já da parada, gente, tipo assim, Copa Silveira, tá dentro do jogo, daí eu chamei ele, e aí, não, é laboratório total, vamos aprender, quer fazer e tal, beleza. Eu achei que tinha algum treinamento, alguma coisa assim, sabe? Logo na fogueira. Não, já vai, tá dentro, irmão. E aí depois teve uma reunião virtual ali e tal, eu estreiei, e aí, cara, esse dia foi louco, cara. Foi Dia dos Pais de 2019. Eu chego pro meu pai assim no dia anterior e disse: pai, olha a maluquice, né? Eu vou trabalhar como comentarista num jogo na Arena Cruzeiro, Novo Horizonte de Esteio contra o Inter B. O Inter jogava a Copa FGF, né? Com o Inter B. É Dia dos Pais e tal, mas vamos lá e tal. E aí meu pai ficou feliz assim, era o sonho do guri, trabalhar com futebol, vou junto com ele. E aí ele me leva lá, e cara, a coisa mais louca assim do mundo, assim, porque tipo assim, eu chego lá e eu achei que, zero noção, né? Uhum. Eu achei assim, alguém vai me assessorar, tem que fazer isso aqui e tal. Tipo, era completamente a Bangu. Uhum. E aí eu olhei assim, o David Rodrigues, que trabalhou comigo na FGF TV, tava estreando ali também como narrador e eu ia ser comentarista. E eu lembro que eu e o David se olhamos assim, e eu pensei, beleza. E aí, cara, eu comecei a circular pelo estádio, cheguei no treinador do Novo Horizonte, cheguei no treinador do Inter B, que era o Ricardo Colbachini, que depois treinou o Inter. Cheguei nas comissões técnicas, me dá a escalação aqui, porque não tinha um produtor. Me dá a escalação aqui, subi, já mandei pro narrador, comecei a produzir a minha parada, assim. Eu lembro que o David olhou pra assim, cara, quanto tempo tu trabalha com isso? Parece que tu tá trabalhando há 5 anos. Eu lembro que quando acabou o jogo, eu falei assim, não, é isso, tá ligado? Tipo, eu quero isso. É isso que eu sei fazer da minha vida. E o pai dele pensou, poxa, que esse guri não servia pra nada. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E ele ficou muito orgulhoso naquele dia dos pais e tal. Massa, e ele começou, velho. E tu vê que é interessante porque sempre tem a iniciativa. Eu também, cara, os espaços que me foi dado, nunca ninguém disse assim, vai, faz assim, assado. Não. E tu não tem feedback, intuição por vezes, total. de nada. Cara, é intuição a hora que tu entra, a hora que tu fala, o que não fala. É tipo assim, vai, negão, te vira, não tem essa. Exato. O pessoal às vezes diz, como é que eu faço pra trabalhar? Só vai. Quero trabalhar com futebol. Cara, vai, bota a cara, ninguém nasceu sabendo. Quando tu errar, aprende com o erro do cara do lado. Sim. E toca a ficha. Eu lembro que as transmissões, elas eram transmitidas no Maicujo. Eu lembro. Maicujo. Eu lembro. Se eu for lá, acho que ainda tem um jogo. Eu vou assistir, eu tenho vergonha hoje. Claro. Mas na época todo mundo, o guri foi bem, estreou. E aí, detalhe, 3 jogos depois, o David Rodrigues estava escalado como narrador, porque meio que fixou eu e ele, assim, a gente se entendeu bem. Só que daí colocaram ele num horário que ele trabalhava. E aí o Glauco, daí eu olhei assim, o que vai acontecer agora? Eu disse, agora tu narra. Nossa, mas sem comentarista? Caraca. Sem comentarista? Não, tu narra, é laboratório total. O Glauco Paz falando, vai, narra. Mas mérito do Glauco também, porque às vezes tu precisa de um empurrão pra botar a cara. É verdade. Total. E, tipo assim, o cara te passou confiança, toca a ficha, vai embora. E aí, o primeiro jogo que eu narrei na minha vida era o Novo Horizonte, de novo, contra o Novo Hamburgo. Detalhe, eu sem comentarista, com o Lucas Weber, que trabalha hoje junto com a gente, sendo cinegrafista pelo celular. E eu sem microfone, narrando, só na voz, com o celular do lado. Putz, com o microfone do celular. E o Novo Horizonte, que é de Esteio, eles... o ônibus quebrou no caminho
E eles tiveram que ir, todo mundo pedir vários Ubers pra ir pro jogo. O jogo atrasou meia hora comigo cagando tese. Enrolando. Comigo cagando tese. Tu quer melhor e maior aprendizado do que um jogo do Novo Horizonte. Como é que é Novo Horizonte? Novo Horizonte. Novo Horizonte de Esteio. O que tu sabe do Novo Horizonte de Esteio, Felipe Camargo? Nada. Que é o time da minha cidade, inclusive. Né? Tem essa coisa. Bate, se virou Meu nos Deus, 30, cara. velho. Foi assim que eu comecei, cara. O melhor laboratório possível, né? Cara, era muito mais fácil tu ter feito um perfil no Twitter. O Twitter é uma ferramenta que eu nunca soube utilizar, então Mas tinha que ser... e como é que o Baldaço chegou na vida? Mas tem antes do Baldaço. Ah, tá. Tem Ele tem do- antes. Ah, o CCD tu acha que trabalhou? Tu foi pro CCD, né? Não, o CCD é um processo já no meio do Baldaço, né? Porque o Baldaço, tem que começar de antes, assim, porque a partir do momento da FGF-TV ali, o bairrista produzia, né? O bairrista que produzia. Então o Lucas Weber trabalhava no bairrista, por E o exemplo. Baldaço também. E o Baldaço, ele fazia jogos no estúdio do Ele bairrista. começou a fazer no estúdio do bairrista lá. No estúdio do bairrista. Então eu ia falar cruzava com o Baldaço, ia dar um baita de um corte. Tava com o Baldaço Mas de o noite. Baldaço cruzava nos corredores e às vezes dava oi. Eu lembro que uma vez eu tirei uma foto com ele e tal, mas é aquela coisa do oi, tchau, porque o trampo Sim. dele era uma coisa e o nosso era outra. A gente, depois de um certo momento, a gente não fazia mais os jogos no estádio, fazia no estúdio do bairrista, né? Off-tube, né? Que é o jogo em tubo. E aí teve um momento que o Baldaço puxa o Lucas Weber pra equipe. E aí, cara, história curiosa. Eu comecei a fixar na FGF-TV muito mais como narrador. Então eu narrava muito mais do que comentava. E aí um dia já tô começando a contar a história do processo do Baldaço. Não estamos com pressa, fica tranquilo. É uma história meio longa, né? Não, mano. Um dia o Ramiro Ruxo, que era o narrador do canal do Baldaço, antes do Paulo Brito, ele era o narrador identificado do Inter, ele me chama e fala assim, manda teu material de narração que eu vou te indicar pra alguém. Daí eu falei, mandei assim, mas eu pensei, ele vai me indicar pra uma rádio web da vida que nem paga. Até acontece muito assim, sim. sabe? Naquela época ainda tinha muito mais, né? Hoje em dia já tá mais profissionalizado. Vai mandar meu... Bota tua arroba aí que eu não sei, não vai te achar aqui. Eu nem tenho Twitter, meu Twitter tá desativado, acho. Aqui, ó. Aqui, Lucas Fontes, o pessoal pode me seguir aqui. Segue lá, Lucas Fontes. Agora, eu que tenho TDAH, eu não lembro onde que eu tava. Alguém instigou uma rádio web. O Ramiro pediu meu material de narração. Eu disse, eu vou te indicar pra alguém aí, tá? Eu pensei, nem dei bola, mas mandei o material assim, achando, ele vai me indicar pra uma rádio web. Aí no dia seguinte me deu um estalo assim, eu vou perguntar pra ele pra quem que é que ele vai indicar. Eu disse, pra quem que tu vai me indicar, Ramiro? Pro canal do Baldaço. Eu disse, pelo amor de Deus, pega mais material. Assim, ó. Mandei um monte, pega. E, cara, o canal do Baldaço já era um canhão, né? Daí ele me explicou que o projeto era, o Baldaço tava com uma ideia de transmitir Grêmio, e ele precisava de uma equipe à parte pra transmitir Grêmio. Sim. Tá? E não é que, por exemplo, eu perdi pro Bruno Volto. Eu mandei meus materiais, o Bruno Volto ganhou de mim ali no processo seletivo. Né? Eles entenderam que o Bruno Volto, e ele é melhor que eu na narração mesmo, e ele meio que ganhou de mim ali, ele é colorado. Qual que era a ideia do Baldaço? Transmitir Grêmio, botar o CCD como o comentarista de Grêmio, né? O torcedor do Grêmio, e fazer uma equipe à parte, porque, por exemplo, era complicado botar o Jairo Vink, que é o nosso repórter de Inter, porque ele já muito identificado. Ele é muito identificado e ele zoa muito o Grêmio. Ele tem um perfil ácido. Não, foi o Marco Antônio Pereira também, não? Eu acho que não. O Marco Antônio Pereira foi no início. CCD, ou foi no início. Foi no início também, Depois entrou o Volto. Foi num processo depois que o Volto entrou. O Marco Antônio Pereira falou sobre isso. Foi num processo depois que o Volto entrou. E aí... Mas daí eu peguei e falei pro Lucas Weber, inclusive era um dos repórteres que fazia Grêmio, e ele é colorado, só que como ele é tranquilo, assim, ele fazia Grêmio lá na arena. Daí eu meio que... beleza, eles não me escolheram como narrador, mas eu falei pro Weber, me indica como repórter, porque eu faço reportagem também. Na real, eu sempre me achei melhor repórter do que narrador, assim. Narrador foi por acidente, literalmente. E daí, disse, beleza, mandei o material, Aí quando abriu o projeto de Grêmio, eles já me chamaram. Eu mandei, eles viram uma reportagem que eu fiz de uma final de divisão de acesso, que a Avenida subiu. E eu trabalhei como repórter de campo. E aí eles viram assim, gostaram e tal. Aí eu fiz a estreia do Grêmio já no canal do Baldaço, como repórter, na Série B. Acho que era um jogo aleatório da Série B. Grêmio CSA, eu acho. Era Grêmio CSA. E ali eu estreio, que era o CCD e tal. Chega um momento que o CCD era um cara muito ativo, assim, sabe?
CCD meio... ele queria fazer jogo no estádio. Antes era o CCD e o narrador narrando na casa do Baldasso. Aham. Aí o CCD, vamos pro estádio. Aí esse processo de ir pro estádio fez com que o canal do Baldasso organizasse um projeto também pra colocar o Inter também no estádio, né? O narrador de Inter no estádio. E aí, como o Lucas Weber, ele é o cara da técnica, ele não podia mais ser repórter de Inter, porque ele fazia o pátio lá e tal. Aí o Baldasso pegou assim, cara, tu não é identificado, vem fazer Inter também. Sabe? Então ali eu já comecei a fazer os dois, a jornada de Grêmio e de Inter. Quando casava os jogos juntos, aí tinha que escolher e tal. Aí nesse meio do processo, teve um momento que o CCD ele quer separar e fazer no canal dele, o Grêmio, né? Sim. E aí eu faço alguns jogos pra ele, mas como eu era contratado pelo Baldasso, Continuando pro Baldasso. E eu continuei fiel ao Baldasso, e quando separou, eu falei, não, prefiro ficar no canal do Baldasso. Você depois vai pra Gaúcha e eu fico fazendo o Inter, e aí foi muito bom pra mim, porque eu comecei a fazer setor de Inter, fazer treino, que era uma coisa que eu sempre amei, sempre quis fazer. Então comecei a fazer setor dia a dia de clube, ir nos jogos, fazer viagens, algumas já fiz também. E foi ótimo pra mim. Tá foi meio aí que começou tudo. E nesse processo tu abriu teu canal, acho que começou a fazer live, pelo menos eu lembro, e deu muito certo, né? Sim. Então um cara muito dedicado, acho muito legal tuas lives ali, que pode estar chovendo canivete, tu tá fazendo. Todo dia tem que fazer, né? Tem que ganhar pãozinho. E narrado muito vai bom. voltar a narrar. Quando o Brito ele dá uns piriri, ele pisa de folga, eu narro no lugar dele. A gente fez uma live épica esse ano, né? Na final da temporada, a gente fez dois jogos que o Inter ainda tava na disputa do título, era Botafogo, Palmeiras Fortaleza e Flamengo. Isso. Foi a gente fez uma live meio zoeira, assim, comigo narrando. Sim. E jogos do Inter eu narrei 13 esse ano, em folgas do Brito, né? O Brito, ele foi fazer o Paleta Atlântica no início do ano, eu fiz Inter Ipiranga. Fiz Juventude Inter lá no Jacone, que eu amei fazer, tipo assim, porque a torcida do Juventude brava com a gente, assim, e eu achava aquilo fuder, assim, sabe? E teve um outro jogo do Inter e Vitória, que eu fiz off-tube mesmo, no estúdio mesmo, né? Então, narrei alguns jogos.